Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar aqui de um assunto que nós utilizamos na aula 3, tá? Uma referência na aula 3, que a gente deixou despercebido aqui, passou despercebido. O que é? Para construir o nosso modelo geométrico browniano, e relaxem, nós vamos fazer uma aula só para rever isso daqui, tá? A gente construiu o seguinte, o raciocínio que o retorno em t projetado é o retorno médio vezes o tempo, e o desvio padrão em t projetado é o desvio padrão médio vezes o tempo. Tá? Tem várias formas de se ver isso. Nós abordamos de uma forma. A gente abordar depois o retorno log normal, esse tipo de abordagem, que talvez eu acho que é mais madura, menos intuitiva, a gente também vê isso de uma maneira mais simples ainda. Tá? Então são três propriedades que a gente precisa aqui. Primeira, de interdependência da variância, né? Ou seja, a variância do vetor x1 mais x2 é igual à variância deles separadamente. Isso é muito simples, nós mostramos no vídeo 4 como é que nós chegamos nessa propriedade. Tá? E ela é extensível para n vetores. Okay? A segunda é que a variância de uma constante vezes o vetor x1 é igual a constante ao quadrado vezes a variância de x1. Isso aqui é muito simples, né? Se você pegar e escrever a fórmula da variância, tá? Colocando um c, uma constante multiplicada pelo x1, ó, c vezes x menos xi menos c vezes x médio ao quadrado. Tá, isso aqui é a variância. Olha o c aí, tá? Já está ao quadrado, então se você isolar ele desse somatório, ele já vai sair ao quadrado. Então não tem segredo, tá? E a última aqui, que na verdade ela pode ser explicada de uma outra forma também. Na verdade a terceira propriedade e a primeira são muito relacionadas, tá? Que é a variância de um somatório, de um vetor xi, é igual ao somatório das variâncias xi. Se nós estivermos tratando do mesmo fenômeno físico, do mesmo fenômeno, ou seja, de um fenômeno que tem uma propriedade estatística dada, ou seja, a variância dos vetores sempre vão ser a mesma, tá? Então, se eu tiver um somatório de i igual a 1 a n, isso aqui ficaria igual a n vezes a variância de x, tá? Ou seja, eu tenho ali uma série de vetores da mesma série histórica, tá? Então, todos eles vão ter a mesma variância, tá? Então, se eu somar tudo aqui, eu vou ter n vezes a variância desse vetor. E aí, para provar então a nossa propriedade, que é essa daqui, ó, fica bem simples, né? Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer uma série de medidas, uma série de vetores de uma série histórica. E eu quero saber qual que é a variância média. Então a variância média, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser a variância de 1 sobre n vezes a somatória desses vetores. Tá? Desses vetores que eu tenho a minha série. Usando a segunda propriedade, eu já tiro 1 sobre n ao quadrado de fora, eu fico com a variância da somatória. Usando a outra propriedade, a propriedade 1, vamos falar nesse caso, fico com a somatória, tá? Com a somatória das variâncias, e não a variância das somatórias. E aí, usando a última propriedade, o que é? Eu estou tratando do mesmo fenômeno, tá? Então a variância de cada vetor meu vão ser todas iguais, tá? Então eu vou ter aqui n vezes a variância de x. Ou eu vou ter aqui, no resultado final, que a variância da média é igual à variância das minhas medidas dividido por n, tá? Porque eu tenho n medidas. Em outras palavras, a variância dessas minhas n medidas vai ser igual à minha variância média, que não muda, tá? Vezes o meu n, ou o que a gente queria chegar, que a variância das minhas medidas vai ser igual à minha variância média, que eu já sei qual é, vezes raiz de n, tá bom? Isso aqui é como a gente usou, o que a gente usou para projetar a variância no nosso fenômeno, o desvio padrão no nosso modelo. Eu acho que eu falei variância aqui embaixo, tá? Mas é desvio padrão, correto? Um abraço, senhores.